dia, boa tarde, boa noite a todos aqui sintonizados no vídeo largada. Meu nome é Stick e hoje nós vamos dar continuidade à semana da Fórmula 3, a F3 Week, aqui no canal. Beleza, pessoal? E o convidado de hoje, ele que corre pela F3 britânica, Roberto Faria. Seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Muito obrigado a vocês dois por me convidarem aqui. Eu tô aqui fazendo quarentena durante 10 dias, vai começar os treinos semana que vem. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Roberto. Se cuida aí na pandemia, se cuida aí na quarentena. Rock, seja bem-vindo ao canal. Diga alguma coisa, por gentileza, senhor. Salve, salve a todos. Roberto, prazerzão ter você aqui conosco no Grid Largada. E já sabe, né? A gente vai conversar bastante, bater um papo. Todos, acima de tudo, nos divertir, informar todo mundo que quer saber um pouquinho mais sobre você e tudo mais. Tá bom? Bora lá? Beleza. Bora. Então, vamos começar falando então aqui da sua categoria, mas não vamos falar desse ano. Vamos puxar um pouquinho pro ano passado, porque você começou 2020, Roberto, na F4 britânica e não na F3. No meio da temporada, você trocou de categoria. Por que se deu essa troca? Você estava lá correndo, estava com um rendimento, estava bem consistente na sua temporada, daí depois você chegou na F3 britânica, começou a se acostumar com o carro, melhorou um pouquinho até chegar na última corrida com o segundo lugar e pódio. Por que deu-se essa mudança? Com a pandemia, sim, os campeonatos foram adiados para setembro, outubro. Então, o Fórmula 4 britânica, ele começou em 1º de agosto, eu acho. Aí eu fiquei treinando lá um mês antes, em julho. E eu tinha começado até bem no campeonato da Fórmula 4 britânica. Eu tinha feito uma pole, tinha chegado no pódio. Só que na quarta etapa, eu acho, por causa do Covid e tudo mais, a gente teve uma desavença com a organização que não queriam aceitar meu pai e meu manager do Brasil entrarem na pista. Mas eles tinham feito a quarentena, estava tudo certinho, eles tinham exception letter, o governo deixou eles entrarem. Mas aí, como ela não deixou acontecer essa desavença, aí surgiu a opção de eu me mudar para a Fórmula 3 como forma de preparação para esse ano. Mesmo eu sendo muito novo, eu fui o piloto mais novo do grid. Eu estava com 16 anos, a maioria dos pilotos é entre 18 e 19 anos. E basicamente na segunda-feira eu achei que eu fosse correr de Fórmula 4 no final de semana e eu acabei correndo de Fórmula 3. Então foi uma mudança muito rápida assim. Eu tive que me adaptar bem rápido. Foi em torno de setembro, outubro que eu mudei para a Fórmula 3. E na minha primeira corrida eu não fui tão bem, porque eu não tinha o ritmo com o carro, não tinha treinado bastante o suficiente. No início eu pontuei bem pouco, mas eu fui melhorando, tanto é que chegou na última etapa, eu já fiquei só um décimo atrás da pole, acabei largando em terceiro lugar em Silverstone. Foi minha primeira semana também treinando em Silverstone e o carro estava bem rápido, a equipe ajudou bastante. Assim, na última corrida do campeonato eu consegui passar o segundo lugar por fora na largada e mantive a segunda posição. Muito bom. Muito bom. E aproveitando, a gente contou dessas curiosidades e você não começou no kart, né? Diz a lenda que você era um bom jogador de futebol, é isso? Mais ou menos assim, né? Mas, eu jogava futebol antes de eu começar no kart. Eu comecei bem tarde até, relativamente, comparando com outros pilotos que começam com 7, 6 anos de idade. Eu comecei com 11, 10. Então, eu comecei a andar de kart justamente depois que eu fui campeão do Gold Cup. Um campeonato... Eu acho que é o maior campeonato de futebol infantil do mundo. É meu patrocinador também. E vou saber disso. aí eu acabei parando de jogar futebol logo depois e fiz um treino de kart e apaixonei. Aí nunca mais parei. Aliás,
Roberto, você já deve estar um bom tempo aí na Inglaterra, já que você já participou um ano completo na F4 em 2019. E você, como falou aí, teve um período aí como jogador de futebol, digamos assim, né? E para brasileiro que, principalmente que joga futebol, gosta de calor, gosta de tempo que não esteja muito frio, aquela temperatura alta. Como está sendo para você, já nesse tempo, você já deve estar acostumado, mas como foi essa mudança de clima, principalmente? Porque agora você disse pra gente no off que tá cerca de 6 graus. Agora tá tudo bem, você colocou um casaco, sentiu um friozinho, né? Mas como foi no começo? Sair do clima tropical aqui do Brasil. Ainda mais no Rio, né? Que é Ainda ainda mais mais quente. Exatamente. Passando para a Inglaterra, que muitas vezes cai para menos de 0. Pois é. E como eu mudei em fevereiro, tive treino em fevereiro, tinha dias que eu ia pra pista e tava tipo 3 graus, 2 graus. É que abaixo de 0 não pode treinar porque se começar, quando neva não tem treino. Mas cheguei a treinar com 2 graus, 1 grau. A mão saía roxa, não dava pra sentir os dedos assim. Você saía com a mão do formato do volante. Você tirava a mão do volante, ficava assim, tava congelado, você nem mexia. Mas, eu fui me adaptando devagar. Ainda mais que eu moro no Rio, tô acostumado de ir pra praia lá e tudo mais. Não curto nem um pouquinho o clima daqui. Tem gente que fala que frio é bom, pai. Eu não acho, não. Acho que calor é muito melhor. Frio Mas agora. né? Frio é psicológico. Meu pai fala isso. Eu saía do carro tremendo assim, morrendo de frio. Meu pai falava, frio é psicológico. Não tem nada demais, não. Mas. Agora eu já me acostumei. Eu tô aqui há 2 anos, né? Então já consegui me adaptar. Muito bem. E lembrando, pessoal, para quem está chegando na live agora, você pode enviar suas perguntas, pode enviar seus comentários ao Roberto Faria, ok? Depois de um tempo, como você já conhece aqui o canal, a gente vai liberar espaço para perguntas de vocês, ok? E continuando aqui a entrevista, esse bate-papo, na verdade, né, com o Roberto Faria, gostaria de perguntar uma coisa. Você falou que está aí também em isolamento, né? Está em quarentena, na verdade, isolamento não, em quarentena, porque você chegou agora aí na Inglaterra. Como tem sido para você, principalmente no campeonato no ano passado, né, com essa parte da pandemia? Como você tem se virado? Como tem sido essa mudança? Que tudo mudou, né? De 2019 para 2020 mudou bastante coisa por causa da pandemia. Tá sendo bem complicado, né? Ainda mais que como eu tô fazendo campeonato inglês, tem muita restrição para viajar. Então, enquanto eu não tava aqui podendo treinar, tinha vários ingleses que eles moram aqui, então eles estão treinando aqui desde fevereiro, janeiro. E minha primeira semana de treino vai começar semana que vem. Então, vai ser meio complicado, mas eu vou. Ano passado também eu tinha ido muito bem no Media Day, que foi em março, só que foi justamente quando começou a pandemia. Eu tinha feito o melhor tempo no Media Day, ia ter a corrida logo em seguida, só que aí chegou a pandemia, aí foi adiado para agosto. E tipo, eu já estava todo preparado setup para aquela condição de pista no frio e tudo. Aí a corrida passou para agosto, que é verão, na mesma pista, mas é no verão, então o setup muda completamente. E mesmo assim eu consegui me adaptar bem e fiz até a pole lá em Donington ano passado. Mas a pandemia não ajudou em nada não, só atrapalhou. Mas em outro ponto, a pandemia até teve ponto positivo, que como o Campeonato Brasileiro de Kart, por exemplo, foi em julho, que normalmente é em julho, ele foi adiado para dezembro. Aí, por conta disso, vários pilotos que correm aqui fora na Fórmula 3, Fórmula 2, eles puderam ir para o Brasileiro de Kart, e todo mundo, ano passado, em dezembro, foi realizado em Birigui, e todo mundo se encontrou lá, então foi um grande encontro assim, de amigos. Legal, legal. Você falou que está de quarentena, né? Não pode sair do quarto do hotel. Você está no hotel ou está na sua casa? Não, eu tô num hotel, como se fosse um hotel do meu colégio. Tá, um dormitório e tudo mais. Eu vou ficar aqui durante 10 dias. Eu cheguei, tem 3 dias, vou ficar aqui até sábado. E
sábado eles me liberam, mas por enquanto eu tenho que ficar dentro desse quarto e não posso sair até lá. É verdade, esse deve ser o maior desespero, né? Não poder sair e tudo mais. E você falou que os pilotos ingleses já estão treinando, né? Como que você espera igualar essa diferença? Porque eles vão pegar a mão de algumas coisas, inclusive do frio, né? Do carro. E como que você pretende fazer isso, né? Correr atrás desse, entre aspas, prejuízo, né? Que aí não tem jeito, a gente tem que se submeter isso mesmo, né? Contra a economia. Mas como que vai ser teu programa para equivaler até a primeira corrida do ano? E como eles estão treinando agora em janeiro, fevereiro, março, não vai ser tão prejudicial para mim, porque vai ser tá bem frio aqui, e as corridas vão ser só em maio, junho e julho. O campeonato normalmente é na parte mais quente do ano. Então, tipo assim, eu não quero dizer que eu não vou perder não tem nenhuma vantagem em treinar agora, mas pelo menos não vou perder tanto assim em relação a eles. E além disso, como eu fiz algumas etapas do ano passado, eu já tenho mais experiência que alguns pilotos que nunca correram no carro, por exemplo. Então, mesmo eu não treinando esse tempo, e eu acho que eu consigo recuperar. E além do mais, eu vou começar a treinar em março agora, e a corrida só é em maio mesmo, então eu tenho um mês adiante para poder me adaptar e conseguir um resultado melhor possível. Roberto, você falou aí que, ok, tá aí em quarentena aí no quarto, vai testar, vai conseguir se recuperar, mas vamos falar de uma vantagem que você tem em relação a outros competidores. Você já tem aí um período de experiência da temporada passada, que foi metade da temporada para o final, e você também continua na mesma equipe, a Fortec. Como você vê esses dois, digamos, itens aí, né? Você ter a experiência já de meia temporada, aliás, ser jovem também com essa experiência e ainda correndo pela mesma equipe, o que deve facilitar o processo. Mas como você vê tudo isso? Eu sou um dos pilotos mais novos esse ano também, eu acho que na categoria, mas eu com 17 anos já tenho experiência na Fórmula 3 britânica, o que é, tipo, não é muito comum assim, então isso é uma vantagem bem grande que eu tenho, ainda mais correndo pela mesma equipe. E na Fórmula 3 britânica, o carro é o mesmo, ele só teve umas pequenas atualizações desde 2017, 2016, não me lembro agora. Mas por causa disso, as equipes já sabem mais ou menos os setups. Então, todos os carros são mais ou menos no mesmo nível. Tanto é que ano passado em Donington, por exemplo, a diferença entre o primeiro e o 15º foi de meio segundo. Então, a distância é muito pequena. Porque basicamente a cada ano as equipes trocam os seus engenheiros e tal, então todas as equipes já sabem mais ou menos o que funciona e o que não funciona, porque são os mesmos carros com nas mesmas pistas, nas mesmas condições, então eles já sabem bem o caminho, então todas as equipes são um nível bem alto, e essa categoria é muito boa porque define mais quem é um bom piloto. Por exemplo, eu mesmo que comecei no meio do ano passado, não tinha muita experiência nem nada, eu consegui chegar em segundo lugar na última corrida, mas por isso que eu também gostei muito da Fortec, eles sempre me apoiaram, me deram o melhor carro possível, não importa se era a minha primeira corrida no campeonato, ou se não tinha nenhuma esperança de chegar lá na frente, mas eles sempre me apoiaram. O Oli, que ele é o manager da Fortec, eu morei 6 meses em Daventry, sozinho, antes de começar meu colégio, e ele me levava basicamente todo dia, a gente ia junto para academia, então a gente passou a treinar junto, então isso motivou ainda mais, então eu senti que a Fortec é uma equipe que eu tô em casa, então basicamente eu não pensei em trocar de equipe, eu fiquei com a mesma durante esses 2 anos. Legal. E a Fortec é uma equipe super reconhecida, né, no automobilismo mundial, né? E falando em equipe, falando de pista, você estando já esses 2 anos na Inglaterra, qual pista que você mais gostou de andar? Ou a sua pista favorita na Inglaterra? E qual não gostou também? Eu acho que a pista favorita
Eu acho que a minha pista favorita, eu acho que é Silverstone. Não tem como comparar, assim, aquela chicane de alta, basicamente velocidade. Você chega a 240, você dá um freia um pouquinho, você faz a 180 as duas curvas e já sai acelerando de novo. Ainda mais quando começa a chover, que você tem que chegar ali no limite. Se você pegar um pouquinho só da zebra, você já sai rodando e pode perder o controle do carro. Mas eu acho que Silverstone é a minha pista favorita. Eu também queria falar de Alton Park, que para mim é a melhor pista, só que não para correr, só para treinar. Se eu tivesse só que treinar, eu acho que aquela pista lá é a melhor que tem, porque é uma pista muito estreita. A Fórmula 1 corria lá antigamente. É uma pista muito estreita, tem várias subidas e descidas, e tem várias curvas bem técnicas, bem de alta. E como é bem estreita e tem um muro bem perto, é muito fácil você dar uma escapadinha e dar uma errada e bater. Então, eu acho que é uma pista bem desafiadora. Mas como ela é bem estreita, não tem como ultrapassar. Aí acaba sendo meio chata as coisas de assistir, de até mesmo correr, que não tem muita ultrapassagem. E para pior pista, não sei. Eu acho que seria a que eu corri ano passado, de Fórmula 4, uma pista que eu corri de Fórmula 4 que era Croft. Eu não gostei da pista, é basicamente no meio do mato e não sei, tipo, não é uma pista que eu gostei muito assim, tem muito bump, mas eu acho que ela é meio descuidada e tal, eu não curti muito ela. Eu preferi as outras pistas do campeonato. Legal. Certo, bom, interessante saber. E interessante também, Roberto, você falou aqui sobre a sua temporada passada, né? Que você se acostumou com o carro da Fórmula 3, por isso não teve talvez um início muito bom ali no campeonato e depois foi melhorando até conseguir seu pódio. Mas fora a sua parte de se acostumar, teve assim algum problema no carro? Teve alguma coisa que você teve que resolver com a equipe durante o restante da temporada? Porque, como a gente falou, você começou com um rendimento, assim, como você falou, para se acostumar, né? Com um rendimento, uma posição um pouquinho mais para baixo e foi melhorando gradativamente. Melhorou um pouquinho e depois melhorou muito mais, chegando na segunda colocação. O que você pode dizer para a gente sobre essa parte da temporada passada? Na minha primeira corrida, no meu primeiro treino, eu tinha ficado 4 segundos atrás do primeiro. Foi meu primeiro treino do Donington Park com Fórmula 3. E foi o que eu falei, né? No início da semana, eu estava preparado para correr de Fórmula 4 no final da semana, eu já tinha estudado a pista como Fórmula 4. Aí quando chegou, eu ia correr de Fórmula 3, eu não sabia basicamente nada, porque eu não tinha estudado para fazer, tipo, aonde é que eu freio, qual marcha que faz essa curva, qual marcha que faz aquela curva, eu não tinha feito simulador. Então eu fui para lá totalmente sem saber muita coisa da pista. Depois eu assisti alguns vídeos assim meio correndo, mas não tive tempo para me preparar muito. Tanto é que na primeira corrida eu acho que eu cheguei em último. Mas na segunda corrida eu consegui fazer uma corrida mais ou menos, porque como eu cheguei em último na primeira, é engraçado esse campeonato que quando você. A primeira corrida para a segunda corrida é grid invertido, só que ele é grid invertido completo. Aí quem chega em último larga em primeiro. Aí na segunda corrida eu larguei de primeiro e acabei chegando em quinto. Não foi uma posição muito boa, mas considerando que era meu primeiro final de semana na Fórmula 3, não tinha sido tão mal assim. Mas a principal diferença foi. Eu não sei, eu acho que em Silverstone, quando eu cheguei lá, no primeiro treino, eu já tava rápido. E tipo, eu nunca tinha treinado lá em Silverstone também. Eu cheguei lá, eu já tava bem rápido. Eu tive rápido o final de semana inteiro, todos os treinos. Eu fiquei no top 5. Então lá a equipe acertou, tinha um setup lá pro carro que era muito bom. E me adaptei na pista bem rápido também. E foi basicamente melhorando. Tanto é que na etapa anterior em Donington, eu já tinha feito consistentemente mais pontos, já estava ali no top 10, top 7. E tanto é que na última etapa eu larguei de 14º na segunda corrida, que era grid invertido, e na quinta volta eu já estava em quarto. Então, tipo, foi uma diferença absurda, assim, com a minha confiança no carro. E eu acho que eu também
como eu fui me adaptando ao carro, eu fui levando o carro mais ao limite. E quando eu levava o carro mais ao limite, eu podia falar para a equipe que eu precisava de mais. Eu preciso mais de aero, preciso trocar a suspensão, preciso do carro mais baixo. Então, como eu fui levando o carro mais ao limite, eu acho que eu também ajudei a equipe a desenvolver mais o carro. E foi só uma bola de neve que no final acabou sendo muito bom o carro e fiquei só 1 décimo atrás da pole. E eu acho que eu poderia até ter feito a pole. Se fosse hoje a tomada, por exemplo, eu acho que eu analisei os vídeos e o data dava para ver que eu poderia ter ido um pouquinho mais rápido. Mas eu acho que foi muito bom resultado, porque eu comecei a correr em setembro. Em setembro eu tinha chegado em último na corrida. Em novembro eu tinha chegado em segundo. Foi tipo 2 meses, foi uma evolução muito grande, assim. Que aconteceu, foi muito rápido tudo que aconteceu. Não, realmente foi uma evolução muito grande em um curto período de tempo. Mas assim, você, claro, teve essa parte aí da sua adaptação, mas você chegou a passar algum problema com o carro, problema mecânico, alguma coisa desse tipo na temporada? Eu não sofri nenhum problema mecânico, porque esse carro da Fórmula 3 britânica, como é um carro que tem desde 2016, ele já é um carro bem desenvolvido, então eles não têm muito problema com mecânica nem nada desse tipo. E a Fortec, os mecânicos da Fortec fizeram um excelente trabalho e o carro nunca me deixou na mão. Eu tive uns pequenos problemas com estratégia, por exemplo, que aí teve uma corrida em Snetterton que a gente saiu de pneu de seco, só que começou a chover no meio da pista da corrida, a gente contou que ia secar a pista, só que só piorou a pista. Aí eu cheguei em último, mas foi um problema de estratégia, mas de carro assim eu tenho só que agradecer a Fortec que os mecânicos fizeram um excelente trabalho e nunca tive nenhum problema assim com o motor, nem nada parecido. Rock? Muito bom, muito bom. Aproveitando essa deixa toda, né, quais são as suas perspectivas para essa temporada? Né, a gente vê você com um sorriso no rosto, falou, pô, estou confiante para esse ano. E quais são as perspectivas? Né? Já falou do frio, mas vamos lá, além do frio. Esse ano eu tenho confiança que dá para brigar pelo campeonato, porque eu tenho já experiência na categoria e ano passado eu me adaptei bastante ao carro, eu treinei em várias pistas, eu corri em várias pistas, então já tenho experiência de largada. Também tem isso, ano passado, quando eu fui para Donington, foi a primeira vez que eu cheguei no carro, então eu também não sabia como é que largava muito bem. Logo na largada de primeiro, eu já caí para quarto, porque como eu não tinha experiência, o quanto que você tem que tirar, qual é a velocidade, o quanto você tem que ficar no acelerador, tudo isso aí eu já aprendi, já me adaptei. Mas eu já tenho mais confiança no carro, então nas ultrapassagens agora eu já consigo fazer uma ultrapassagem que eu não faria antes, e eu sinto que esse ano eu tô mais à vontade com o carro, e isso ano passado foi muito bom, mesmo sem querer me mudar para a Fórmula 3, foi muito bom para esse ano estar mais preparado, ainda mais com a pandemia e tudo mais, eu não podendo treinar, e esse ano eu penso que dá para brigar pelo campeonato. Legal, certo. Legal, ótimo. E é muito legal você contar algumas coisas que para nós de fora, né, pouca gente sabe. Por exemplo, o ponto da embreagem, né, entre o acelerar e soltar a embreagem, tudo mais, para ser mais rápido, para ter uma reação mais rápida. Pouca gente vê isso de fora. Só fala assim, ele largou mal, ele é ruim, né? Porque aqui a primeira coisa é jogar pedra, né? Que você tem alguma curiosidade para contar assim sobre o seu aprendizado? Eu posso até contar sobre largada mesmo. O pessoal acha que largada é só você apagou o farol, é só você acelerar, apagou o sinal, é só você acelerar e você sai. Não, você tem que fazer muito mais coisa do que isso. Por exemplo, agora no Fórmula 3 asiática, como era o motor turbo, era totalmente largado, Fórmula 3 britânica, que eu vou correr agora. Então, por exemplo, no Fórmula 3 asiática, você ficava com o acelerador cheio, totalmente no fundo, e embreagem até o ponto da embreagem. Aí, quando apagava o sinal, você tinha que tirar a embreagem, mas não muito rápido, nem muito devagar. Se fosse muito devagar,
carro sairia meio lento, se fosse o carro estolava. Tanto é que o Zul, que largou na pole uma corrida, ele estolou o carro, ele caiu lá para último, justamente por causa disso. E você tem que tirar o pé do progressivo, você tem que botar de novo o pé e depois tirar de novo, para controlar a não patinar muito a roda. Então, tipo, o pessoal acha que é só largar, é só quando apagar o sinal ali você acelera, mas é muito mais do que isso. Pô, isso você aprende só treinando. Quando você, tipo, quanto que vai patinar a roda. Você não consegue treinar, você pode treinar na largada, na saída do box, por exemplo, mas não vai ser com a mesma quantidade de grip que tem quando você larga para corrida, que a pista tem mais carro correndo e ali é onde o grid de largar já tem mais grip. Então, isso é a experiência que você ganha. E até mesmo ano passado, em Silverstone, na minha última etapa, na primeira corrida, na última corrida, que é a terceira corrida, eu cheguei em segundo. Mas na primeira corrida, em Silverstone, na largada mesmo, eu tive uma largada ruim, não porque eu não sabia largar, mas porque como eu não estava acostumado com a quantidade de grip que tem na pista, que Silverstone é uma pista de Fórmula 1, então o asfalto tem mais grip do que uma pista normal, eu larguei igualzinho eu estava acostumado a largar, mas o carro grudou no chão e saiu bem devagar. E eu percebi que todo mundo saiu muito mais rápido. Então tinha muito mais grip que eu poderia ter usado, que eu não usei, porque eu estava acostumado com outra pista, outros traçados. Aí eu caí para quinto na largada. E eu acabei chegando em quarto essa corrida. E larguei de 14º na segunda corrida. Mas para a última corrida eu percebi isso na primeira. E eu já estava mais preparado, tanto é que logo quando apagou o sinal já soltei mais, eu deixei patinar um pouco mais a roda e como eu sabia que tinha mais grip, eu acabei passando o segundo colocado por fora e cheguei em segundo. Mas toda hora você tá evoluindo e aprendendo e isso que é muito bom do automobilismo, você pegar os pequenos detalhes assim, você vai melhorando, melhorando, melhorando e põe tudo junto, que no final acontece o que aconteceu comigo, que de 4 segundos que eu tomei no treino em Donington em setembro, eu passei para 1/10 atrás da pole na última etapa em novembro, em Silverstone. Isso aí. Muito bem. E Roberto, outra coisa, você estava falando aí principalmente da F3 asiática, que você correu agora nesse início de temporada. E eu já vou revelar aqui para o pessoal que nas nossas pesquisas, estudos sobre o Roberto Faria antes dessa entrevista, a gente viu a notícia de que ele correria F3 asiática e eu, como jornalista responsável aqui do canal, fui atrás. Fui verificar e cadê o Roberto Faria? Eu não estava encontrando, eu não encontrei você. Daí a gente conversou em off e depois eu reparei que você estava com a bandeira, aliás, que daí você também falou pra gente, né? Tô óculos, tá? Não, Rock, não tem motivo para isso. Ele não estava correndo com a bandeira brasileira, pessoal. Ele estava correndo com a bandeira britânica. Como isso foi acontecer, Roberto? Conta pra gente. Tava todo mundo bolado. Meu pai tava bolado conversando com a organização e tudo mais. Basicamente porque como eu tô aqui na Inglaterra, eu tô correndo o campeonato inglês, então eu acabei tirando a licença de piloto inglesa. Não porque eu não queria tirar a brasileira nem nada, mas é porque como eu tô morando aqui, não tem como eu tirar a brasileira, eu teria que tirar a inglesa. Aí o campeonato inglês do ano passado, eles me botaram como bandeira do Brasil e tudo correto. Só que esse ano na Fórmula 3 asiática, eles me botaram como se fosse inglês, porque eu tinha tirado a carteira de piloto aqui da Inglaterra, mas não faz nenhum sentido isso. Meu pai ficou brigando lá com a organização para tentar mudar, só que até eles perceberem que estava errado, passou um mês e um mês já acabou o campeonato. Então, eles acabaram nem mudando a bandeira e deixou a própria bandeira da Inglaterra mesmo. Mas já tá tudo certo, né? Vai correr com a bandeira nacional, com a bandeira do Brasil. Agora eu já conferi no site da British Fórmula 3, então já tá com a bandeira do Brasil mesmo, já tá tudo certo. Ah, então ótimo. Maravilha. Daí pelo menos aqui o jornalista não vai se confundir mais, não vai deixar passar a informação. Mas agora, continuando ainda a falar da Fórmula 3 asiática, a gente viu que nesse ano passado o Pietro Fittipaldi correu. Nesse ano nós tivemos aqui, ó, Guan Yu Zhou, que foi o campeão, tivemos o Daruvala, o Roy Nissany, pilotos que são da Fórmula 2 e foram para a Fórmula 3 justamente para buscar a superlicença. E isso foi uma coisa que gerou muita polêmica, que estão chamando até de efeito Pietro Fittipaldi, né? Que o pessoal que está querendo chegar na Fórmula 1, já está Fórmula 2 ali,
baixa para a Fórmula 3 asiática, porque é bem no comecinho do ano, para pegar os pontos da superlicença. Como você vê isso? Vê algo bom, porque vai ter piloto, digamos, com experiência na Fórmula 2 para vocês competirem juntos? Ou é algo ruim aí, talvez que eles tirem a oportunidade de vocês? Como você vê esses pilotos chegando na Fórmula 3? Não, eu vejo como essa é uma oportunidade muito boa para mim. Correr com pilotos de nível mais alto, você só aprende quando você tá no meio dos leões, né? Então, o Nissani mesmo, ele correu de Fórmula 3 asiática comigo, em Dubai. Ele treinou de Fórmula 2 e agora treinou de Fórmula 1 também, agora nos treinos com a Williams. Então, eu conversei com ele e ele falou comigo lá na Fórmula 3 asiática, mesmo depois de 10 anos que ele tem de automobilismo, a Fórmula 3 asiática ainda dá bastante experiência para ele, que como são bastante corrida em curto período, é um campeonato muito intenso, assim, toda semana tem corrida. Então, teve um final de semana que teve 6 corridas. O aprendizado que você aprende lá é muito grande e eu acho que vale muito a pena. Eu fui com uma equipe nova, né? Então, a gente foi desenvolvendo o carro ao longo da temporada. Tanto é que meu companheiro de equipe não foi tão bem assim. Eu acabei pontuando mais do que ele. E foi muito boa a experiência para ganhar experiência de ultrapassagem, largada. E até mesmo poder guiar um outro carro de Fórmula 3 que foi completamente diferente, que é o atual carro da Fórmula Alpine, da Fórmula Regional. Uhum. O carro com halo, com rádio, o meu carro da Fórmula 3 britânica não tem nada disso. Então foi muito bom também para mim poder adaptar com outro carro e ganhar mais experiência. Além de correr com uma outra equipe e poder ver como seria correr com uma outra equipe, ganhar experiência, só foi positivo para mim a ida lá. Então eu acho que acrescentou bastante e eu ganhei bastante experiência. E agora me sinto mais preparado para fazer a Fórmula 3 britânica. E isso foi outro ponto também que a pandemia me trouxe, que com a pandemia eu não estou tendo aula presencial, eu estou tendo aula online. Ontem mesmo eu tive aula online, mas por causa disso a gente resolveu correr o campeonato da Fórmula 3 asiática, já que eu não estava tendo aula online, eu não estava tendo aula presencial, eu estava no Brasil. Isso foi muito bom também. Muito bom. A vantagem da aula online é que a gente pode assistir aula estando em qualquer lugar, seja na praia, seja na Ásia. Ou dando entrevista para o grid de largada. É verdade. Aproveitando a deixa da temporada, né, que você está falando, uma das pilotos confirmadas é a Rema Jufali, né, uma das mulheres. Qual a tua perspectiva ou expectativa de correr contra uma mulher? O que você acha disso? Eu corri lá com ela ano passado na Fórmula 4 e ano retrasado ela também correu na Fórmula 4 inglesa comigo, mas o meu engenheiro da Fórmula 3 asiática foi o engenheiro dela em 2018, quando ela correu de Fórmula 4 asiática. Ela é uma pessoa, eu já conversei com ela é muito gentil, assim, ela é uma ótima pessoa, mas ela é mais velha do que eu, bem mais velha. Ela já tem mais experiência, assim, em carros, mas ela não é tão rápida assim. Ela vem melhorando, mas ela não tem um ritmo de corrida, assim, muito rápido. Mas na própria Fórmula 3 asiática, teve 2 garotas correndo, que foram alto nível, e na própria Fórmula 4 asiática teve outra garota correndo, então tem muita garota correndo. Algumas delas, por exemplo, a Maia, que entrou para a academia da Ferrari, eu corri com ela de kart. Ela tinha mais experiência do que eu, acabou chegando na minha frente. Ela era bem melhor do que eu na época. Mas em relação a Rema Jufali, eu acho que ela não vai ir tão bem assim no campeonato, ainda mais que ela não tem tanta experiência com o carro e vai ser a primeira vez dela na Fórmula 3. Legal. E Roberto? Aproveitando, desculpa, completa, só para colocar o tema mulher,
a gente vê que tem uma base de brasileiras, né, muito forte, né? Tanto a Júlia Ayub quanto a Antonelli Passani estão caminhando para o automobilismo. O que você acha de ver não só as mulheres, como você já falou, mas as mulheres brasileiras, né, competindo? A gente tem a Bruna Tomazelli também na W Series. Como que você vê essa chegada das mulheres também no automobilismo? Eu acho que quando eu comecei a andar de kart, não tinha tanta mulher assim correndo. Eu acho que hoje em dia tá mais. Tem bem mais mulheres agora e ainda mais a Júlia Yubi, a Antonella Bassani, a Aurélia, elas estão correndo nas categorias de base agora na Júnior, graduados. E eu acho que elas têm bastante chances de. Algumas delas estão correndo na Europa, então estão ganhando bastante experiência e eu acho que elas são muito boas em comparação até mesmo às outras garotas no mundo, assim. Tanto é que a Antonella Bassani e a Julia Yubi, elas estavam disputando com a Maia para a academia da Ferrari. Mas eu acho que não foi uma competição tão justa assim, porque a Maia era mais velha e ela, por exemplo, ela competiu comigo, sendo que eu sou quase 2 anos mais velho, eu acho que a Julia Yubi e a Antonella. Então, mesmo não sendo uma competição assim meio que justa, elas foram para a final lá e disputaram. Então, eu acho que tem bastante chance do Brasil ter mulheres muito boas agora no automobilismo. Exatamente, também torcemos muito para que as mulheres, principalmente Júlia Ayub e Antonella Bassani, cheguem aí no Fórmula, quem sabe Fórmula 1 futuramente, elas que já passaram aqui no canal, um grande abraço para elas. Mas, Roberto, vamos continuar falando aqui, já que você falou, por exemplo, que conversou com o Roy Nissany, piloto da Fórmula 2, você tem amizade também com outros pilotos brasileiros, você também já citou aqui pra gente em off, mas conta pra gente, como é essa relação? Porque a gente vê muito, por exemplo, a relação de piloto de Fórmula 2, ali o Drogovic, Petekoff, Samaia, às vezes com o pessoal da Fórmula 3, ali regional europeia, mas você tá aí na Fórmula Britânica, tá só na Inglaterra. Como é a relação sua com outros brasileiros, e não só da Fórmula 2 F3, tá? Também de outras categorias. Em relação aos outros brasileiros, assim, todo brasileiro vai se conhecer, porque não tem muito brasileiro correndo aqui fora. Por exemplo, aqui nas Fórmulas, tem 3 na Fórmula 2, tem eu, Caio Collet, o Dudu Barrichello e o Bortoleto na Fórmula 3, e é basicamente só a gente. Então, assim, basicamente, a gente se conhece bastante. Eu já corri com o Bortoleto e até lá no Brasil até, de júnior menor. Então, eu já conheço ele tem bastante tempo. E basicamente a gente se encontra assim. Por exemplo, eu tava lá em Dubai agora, correndo o campeonato de Fórmula 3 asiática. Eu acabei, o manager da minha equipe me convidou para correr um dia de kart com ele. Era uma segunda-feira, eu tava de folga. Aí eu fui lá correr. Eu acabei encontrando o Gasly, também foi lá correr com ele. E o Drogovic também foi lá com a gente. Então, a gente conversou lá, se encontrou, ficamos o dia todo correndo junto, tal. No final do dia a gente correu até uma bateria de indoor, mas foi muito bom, assim. Por exemplo, na Fórmula 3 asiática, o almoço é basicamente todo mundo junto. Então, eu encontrei na fila o Nissany, e na corrida anterior eu tinha passado por ele, mas ele meio que fez o traçado por fora, ele foi por fora assim e recuperou a posição. Só que isso não podia ter feito. Aí ele basicamente foi por fora porque eu passei ele, só que ele tentou frear mais dentro do que eu para me passar de volta. Ele passou reto. Ele não conseguiu frear, ele travou a roda, ele passou reto. Aí nisso ele foi reto e virou lá por fora. Aí ele acabou me passando no final. Mas a gente se encontrou na hora do almoço, aí ele chegou e falou comigo, nossa, corrida complicada, né? Aí eu falei, teve alguém que tentou me matar. Aí ele falou, quem? Aí eu falei, você. Aí ele ficou, eu também quase morri. Pois é, né? Por que será? Aí, tipo assim, dentro da pista é sempre, tipo, bem competitivo assim e tal, mas
Se não joga sujo nem nada, não tem por que ser inimigo fora da pista. O que acontece na pista fica na pista e fora da pista só duas pessoas normais assim conversando, como amigos. Exatamente. Aliás, isso que você falou aí, duas pessoas normais conversando, como amigos. Você falou que conhece até um piloto que passou 2 vezes aqui no canal, que é o João Pedro Maia. Se for para a gente disse em off. E, obviamente, quando tá na pista, só assunto de automobilismo, mas quando vocês estão fora, tem outros assuntos também. O que você pode contar pra gente dessa sua relação de amizade com o João Pedro Maia, que eu já tô vendo que vai ter coisa boa vindo por aí, coisa engraçada aqui no canal. Diga, por favor, aí, Roberto Faria. O Maia, a gente correu junto desde o cadete, no kart, quando eu tinha 11 anos, 12 anos, assim. Quando eu comecei a andar de kart, eu já corria com ele. E ele sempre correu com um kart todo amarelo, e com o marcão todo amarelo, capacete amarelo. E o apelido do kart dele era Bananoso. Aí, quando ele se mudou para a Fórmula V, que o carro não tem asa, né? É só basicamente um monocoque. Aí passou a ser o Banana Móvel. E é basicamente o apelido que a gente tem entre pilotos assim, que é normal, assim. Tem vários pilotos que a gente dá apelido na pista, que é basicamente como a gente identifica, assim. É muito engraçado, mas a gente nunca conta assim, porque pra gente é normal, né? Mas pra quem tá de fora nunca imaginou que dois pilotos chamariam um de bananoso. E é muito engraçado. E quer revelar algum pra gente? Tipo assim, pensando de cabeça, eu não me lembro assim, mas tem várias situações, tipo cabeça de cebola. Aí quando um piloto tem uma cabeça meio grande assim em comparação ao restante, cabeça de caixa d'água, que aí fica o capacete gigantão assim. Ou então quando o piloto é muito alto e ele se destaca assim no kart, ele fica com o capacete para fora. Chamam ele de pirulito. Porque tem vários apelidos assim. Essa a gente já ouviu muito. Então. Mas, Roberto, é que seguinte, se você quiser falar mais alguma coisa, sem problema, tá? Como a gente falou, fique à vontade aqui para contar as coisas. Claro, queria mandar um abraço, aliás, aqui para o João Pedro Maia, que apareceu aqui no canal, tá convidado a participar mais vezes aqui. Aliás, até já que o Roberto Faria te chamou do Banana Móvel, você pode contar alguma história do Roberto Faria pra gente. Porque ele falou lá, tem o apelido dele, né? E às vezes. Vamos deixar para o João Pedro Maia contar o seu apelido. Ou se você quiser, conta agora. Fique à vontade para já tirar isso dele. Tipo assim, o pessoal do kart, como o principal ponto do kart é em São Paulo, vem pessoal de todo o país, assim. Então, eu sou do Rio, né? E dá pra ver claramente que eu puxo mais o S. Aí, o meu chefe de equipe, o Daniel Ramalho, ele sempre ficava me zoando que eu falava que o kart não tinha muito gripe. Aí eu falava que o kart estava escorregando. Aí ele, o kart tá escorregando? Escorregando ou tá escorregando? Aí tem muita zoação assim no kart. No kart é 50% corrida, 50% zoação. É muito engraçado. E tem vários perrengues de piloto assim que normalmente, tipo, ninguém fica sabendo. Por exemplo, até eu mesmo, quando eu vim aqui pra Inglaterra, há 3 dias atrás, eu contatei com um colégio do que eu deveria fazer para vir para cá e tal. Aí a pessoa lá que me cuida de mim no colégio assim falou que eu deveria ficar 10 dias em quarentena pelo governo, entrar no site do governo e ficar num hotel lá do governo, que o Brasil tá como país de lista vermelha aqui na Inglaterra. Aí eu fiz isso e tal. Meu pai perguntou se não tinha problema eu ser menor de idade, porque menor de idade não pode ficar sozinho em hotel, e eu tenho 17. Ela falou, não tem problema não. Aí, adivinha o que aconteceu? Eu cheguei aqui, né? Fui parado lá na segurança lá nos policiais do aeroporto. Aí eu fiquei lá conversando, pá. Aí falou, não, você não pode ficar sozinho no hotel, você tem menos de 18.
Pois é, eu também perguntei isso pra minha representante de colégio. Ela falou que eu podia ter ficado no hotel. Aí eu liguei pro meu guardião aqui na Inglaterra, liguei pro meu pai. Aí eu tava tentando ligar pro diretor do meu colégio pra resolver, que eles pediram. Mas eu não tava conseguindo falar com ele. Eu mandei no grupo dos meus amigos aqui do colégio. Alguém me passa o celular de algum staff aí. Aí eu liguei pro staff, que ligou pro diretor. Aí eu acabei conseguindo o telefone do dono do colégio. Aí no final, o dono do colégio falou que eu podia vir para esse hotel aqui, que é um hotel meio que afastado do colégio, mas pertence ao colégio. E eu podia fazer quarentena aqui durante 10 dias que não tinha problema. Aí, só que nisso eu tava lá, eu fiquei 5 horas lá esperando no aeroporto. E nisso, como eu tava com o casaco da Fortec, o policial reconheceu assim, Fortec Motorsport, você é piloto? Aí eu falei, sim, eu sou piloto. Aí ele pesquisou, sem me falar nada, ele pesquisou meu nome assim no Google, Roberto Faria. Aí ele me achou lá no site da Fortec. Aí ele falou, esse aqui é você? Sou eu sim. Nossa, que legal! Eu fui lá assistir a corrida no passado de Fórmula 3 e tal. Aí ele falou, depois você pode me dar um pôster seu, autografado e tal. Aí passou a ser um amigão, assim, eu tive amizade com um policial da alfândega da Inglaterra, nunca pensei que isso fosse possível. Mas o inglês normalmente ele é mó sério, assim, né? Pá, não é que nem o brasileiro que é mais descontraído. Aí, no final, eu fiquei lá 5 horas conversando com ele até chegar lá o táxi para me buscar, para me levar até aqui o hotel. E nisso, porque eu fiquei lá 5 horas esperando no policial, a minha mala já tinha chegado aqui, só que foi levado para achados perdidos. Aí, quando eu saí lá do policial e o táxi chegou e eu tava indo aqui pro hotel, eu fui pegar minha mala, só que aí no achados perdidos. Só que como já tava tarde, já era tipo 11 horas da noite, o achados perdidos tinha fechado. Aí eu não podia pegar minha mala. E como eu tô em quarentena, eu não posso ir lá pegar minha mala. Aí agora eu vou ter que. Eu fiz uma ocorrência lá pra companhia aérea falando que eu perdi minha mala, mas eu não perdi, porque tá no achados perdidos, porque eu tava no policial lá mal enrolado com o trampo todo. Aí agora eu basicamente não tenho nenhuma roupa. Eu tô com uma roupa pra passar 10 dias. Mas. Porque essa daqui é basicamente a roupa que eu viajei. Eu não tenho outra roupa além dessa. Mas, pelo menos como eu só tô aqui dentro do quarto, eu não preciso de outra roupa. Aí eu tô agora esperando minha mala chegar. Ela vai provavelmente chegar no primeiro dia útil, que é segunda-feira. Mas até lá eu não tenho roupa. Aí os caras tiveram que comprar pra mim shampoo, condicionador, todo o restante, porque tá tudo dentro da minha mala e a minha mala tá lá no achados perdidos. Aí, esses perrengues assim, ninguém fica sabendo. Pois Só que, né? Nossa, muito. Aliás, não tão bom, né? Não tão bom. Ai. Até aí, isso dessas coisas que você falou também, do pessoal te zoando porque você é carioca. Até aqui a gente, né, Rock, tem o conhecido nosso de torcida, né? Como a gente falou que a gente é de. Quando se conheceu faz tempo, como torcida e tal, a gente tinha um colega carioca e a gente fazia piada lá com ele que era esqueci o esquerdo na esquina da escola, puxando o S tempo todo. O Rock deve estar lembrado agora. Grande Rodrigo. Grande Rodrigo Cabral, abraço. E fazer uma última pergunta aqui para você, Roberto, e depois eu passo para a pergunta dos espectadores. Pessoal, podem ficar tranquilo, eu vou responder, colocar as perguntas de vocês aqui. Mas antes, gostaria de fazer essa última, que também se refere a você e os outros pilotos, né? Você falou aí dos apelidos que vocês acabam se dando, da relação entre vocês, mas tem uma coisa que o pessoal também gosta muito de saber, uma coisa que o pessoal não fica sabendo, que é o quê? Para dar um exemplo, na nossa entrevista com o Wilson Fittipaldi, isso aqui o pessoal do canal tá cansado de saber. Ele falou pra gente que na época dele, ele pegou uma cobra e jogou dentro do cockpit do Nick Lauda. Então, para saber a zoeira que existia naquele tempo. Tem alguma curiosidade desse tipo? Não só, obviamente, dos apelidos lá que você falou, mas tem alguma zoeira entre pilotos aí que você possa contar pra gente? Que você lembra que aconteceu com você? Tipo, zoeira tem em todo lugar. Tipo, ano passado mesmo, eu corria na Fórmula 4 britânica. Eu tinha 2 companheiros de equipes, o Rafael Villagomes e o Luke Browning. Aí o Luke Browning, ele tava indo pro quali e o coach do Rafael falou que
para ver o quão desligado que ele não ia perceber, ele botou um presunto pelo forro do capacete, assim. Nossa. Dentro do forro do capacete. E ele botou o capacete, ele não percebeu. Ele correu com o capacete, ele não percebeu. Depois, quando ele tirou o capacete, ele foi ver assim, tava mó fedor o negócio. Ninguém chegava perto daquele negócio. Nossa senhora. Mas foi muito engraçado, todo mundo tava rindo muito. E ele acabou nem percebendo e ficou por isso mesmo. Foi muito engraçado. Nossa, Só percebeu depois pelo cheiro. Deve ter ficado muito bravo, por sinal. Mas é a zoação que importa, pelo menos é saudável. Cheira mal, mas é saudável. Então, vamos lá, pessoal. Agora, aqui 50 minutos de live, vou abrir espaço para a pergunta de vocês. Então, se você ainda não realizou sua pergunta, escreva no chat, envie sua pergunta aqui para o Roberto Faria, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Caio Guilherme. Grande abraço, Caio. Você está sempre aqui inscrito no canal. Muito obrigado. Ele pergunta para você, Roberto, por que você optou em ir para a F4 inglesa ao invés de F4 italiana ou F4 alemã? Então, sobre isso, a gente comparou a F4 inglesa com a F4 italiana, e mesmo a F4 italiana tendo muito mais piloto, a gente percebeu que basicamente só tem uma equipe que ganhava, que era a Prema. E, tipo, a gente foi ver quanto que custava para correr nela, ela era quase o triplo do preço para correr na Fórmula 4 inglesa. E então a gente acabou meio que optando pela Fórmula 4 inglesa pela experiência, tipo assim, ser mais barato e também pela experiência em diferentes condições de pista. Por exemplo, aqui na Inglaterra, sempre tá com neblina, ou tá chovendo, ou tá muito frio, e também pode estar muito calor no verão, tá sol no meio do nada, começa a chover no meio da corrida, e essa experiência na Itália não é tão comum assim. E além do mais, as pistas inglesas, Silverstone, Donington, Brands Hatch, são pistas assim, bem tradicionais, então comparando as duas. E além disso, teve o último fator que foi meu pai optou pela Fórmula 4 inglesa por causa que eu poderia morar aqui, e aqui o ensino é muito melhor do que na Inglaterra, por exemplo. Aqui é muito melhor do que na Itália, por exemplo, que aqui eu estudo num colégio internacional e eu consigo correr, estudar e fazer. E como eu tinha 15 anos na época, ele falou que era bem importante meus estudos assim, que não podia deixar de lado. Então eu acabei optando pela Fórmula 4 inglesa por conta de todos esses fatores. E eu visitei 3 equipes de Fórmula 4 inglesa, e eu visitei a Carlin, a Double R e a Fortec. O preço era bem parecido das 3, mas a que eu mais me senti em casa foi a Fortec, e eu acabei optando pela Fortec e agora estou até hoje correndo pela Fortec. Muito bom. Aproveitando a equipe, você falou do custo de participar de uma temporada, quem são teus patrocinadores hoje, Roberto? Hoje eu tenho... Já fala pra gente valorizar, depois postar também. Hoje eu tenho o Gold Cup, que é meu patrocinador, meu único patrocinador. É o maior campeonato de futebol infantil do mundo. De 7 a 13 anos de idade, que tem as crianças. E é realizado no Brasil, todo ano em Goiânia. Esse ano não teve, ano passado, no caso, não teve por causa do Covid e tudo mais, por conta da segurança e tudo mais. Mas normalmente em uma semana, são por volta de 700 jogos, 10 mil pessoas visitam o campeonato assim, todo dia. Desde crianças de 7 até 13 anos, vem times de 10 países diferentes. Já chegou aí Atlético de Madrid, tem vários times grandes que já foram para campeonato. Então é muito alto nível. Tanto é que quando eu competi lá em 2014, meu time foi campeão, que era um time do Rio, e basicamente os atletas foram chamados para o time grande, que o meu time não era um time grande assim. Aí foram chamados para o Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo, e eu acabei optando por correr de kart, porque basicamente eu fazia o futebol mais como um hobby do que querendo ser profissional. Eu fazia mais pela amizade mesmo, e mesmo eu gostando muito, eu
automobilismo é o que eu preferi e eu levo muito mais a sério do que o futebol. Certo. E quem que você torce no Rio? Meu pai torce pelo Vasco, né? Então, assim, tem que torcer pelo Vasco também, né? É isso aí. E, aliás, muito obrigado aos seus patrocinadores. Aqui a gente sempre abre espaço para quem apoia as promessas brasileiras. Ok? Então, vamos continuar aqui, que tem mais pergunta. Roberto, agora tem da Clara Ramos. Ela pergunta para você, não está podendo sair nem para exercício físico? Nope. Eu tenho que ficar aqui no quarto 24 horas trancado, né? Dessa cela de 2 metros quadrados. Eu tô basicamente encarcerado aqui, entendeu? Eu não posso sair daqui. Essa porta atrás de você não pode sair, né? Não pode abrir não, ela. aquilo dali é proibido. Se eu sair dali, eu sou preso, entendeu? É basicamente isso. Sendo que eu já tô preso aqui. Se eu sair ali, eu sou preso em outra cadeia, entendeu? Então, assim, ser preso aqui, ser preso ali, eu prefiro ficar aqui mesmo, que aqui eu tenho mais mordomias. Mas, assim, eu tenho que fazer 2 testes do Covid, um no segundo dia e um no 8º dia. O do segundo dia eu fiz ontem, já deu negativo. Então, já tô negativo. Mas eu tenho que ficar aqui 10 dias trancado e não tenho nada para fazer, além de estudar. Eu tô em semana de prova, então é basicamente a única coisa que eu tô fazendo agora aqui. Mas eu tô aproveitando esse tempo para poder estudar, além do colégio, as pistas também. Como é que eu fazia ano passado na Fórmula 3 inglesa. Para relembrar, assim, porque como eu tava na Fórmula 3 asiática, tudo é diferente, o jeito de pilotar, o jeito de frear. Então, eu basicamente estou me adaptando e passando o tempo aqui. Não tem nenhum PS4 aí para jogar um Fórmula 1 2020, nada disso? Então, né? Eu não tenho nem minha mala. Verdade. Nem sua eu tô mala. literalmente com meu computador, meu celular e os meus carregadores, meu fone de ouvido. E essa roupa aqui. Mas, bom, 10 dias, nossa, vai ser complicado, mas você consegue, estuda bem, vai estudando para as provas. Vamos continuar aqui com a pergunta. Como eu faltei 4 semanas, eu tava 4 semanas pilotando lá na Fórmula 3 asiática, eu tava dando mais tempo pro automobilismo, aí agora tá tendo tempo de sobra pra me adaptar de volta. Sim. Aí, ó, já tá se adaptando, então. Ó, tem outra pergunta aqui da Artxara. Ela pergunta aqui quais são os pilotos em que você mais se inspira, e eu vou completar a pergunta dela. Não só piloto, mas esportista em geral, porque muitas vezes a inspiração não vem só do automobilismo, né? Pode ter vindo de outro esporte. Então, diga pra gente quem você se inspira, Roberto. Eu acho que é muito complicado você falar em quem se inspira, porque você fala basicamente que você quer ser meio que idolatra aquela pessoa, mas eu acho que cada um tem uma qualidade que é melhor, então eu me inspiro nela, por exemplo, tem piloto que ele é muito constante, só que ele não é tão rápido assim. Tem piloto que é muito rápido, mas ele não tem uma consistência tão grande assim. Então, por exemplo, o Hamilton, ele para mim é um piloto muito bom. Ele é bem consistente, ele quase nunca comete erros. Mesmo ele tendo melhor carro, melhor tudo, ele é muito bom. Mas, por exemplo, o Max Verstappen, ele é um piloto muito rápido. Que, por exemplo, se for para fazer uma volta mais rápida, eu acho que ele poderia até ser mais rápido que o Hamilton. Mas pelo Hamilton ter mais experiência e tudo mais, eu acho que o Hamilton ele tem mais consistência assim do que o Verstappen. Ele erra menos, mesmo estando com um carro melhor, que teoricamente fica mais fácil. Mas, eu acho que tem vários pilotos que eu me inspiro, assim, Hamilton, Verstappen, Leclerc, ele é um piloto muito bom também, eu me inspiro. Então, não tem só um, assim, tem vários, então é difícil de falar só um. Tranquilo, sem problema. E vamos continuar aqui, que tem mais pergunta. Tem pergunta aqui da Hannah. Ela diz, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Isso quando você não tá trancado. Quando não tá trancado em quarentena por 10 dias sem um PS4 para jogar alguma coisa. No meu tempo livre, é complicado falar tempo livre, porque normalmente, por causa dos estudos e das corridas, ou eu tô correndo, ou eu tô estudando. Então, por exemplo, agora eu tô estudando bastante porque eu tô em semana de prova. Mas aí, quando acabar a semana de prova,
na outra semana, segunda-feira, eu tenho treino, então vou estar concentrado nas corridas. Então, no meu tempo livre, assim, eu gosto de assistir meus vídeos das corridas, rever o que eu fiz, aprender o que eu fiz de certo e ver o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar. E é basicamente isso. Eu tenho eu faço academia quando eu tenho tempo livre também. Aqui eu não tô podendo fazer porque eu tô trancado aqui, mas normalmente eu faço academia todo dia da semana, assim, quando eu tava antes da pandemia. Mas basicamente isso. Além de jogar alguns jogos com os meus irmãos, de computador assim, bem leve, porque eu só tenho meu laptop aqui. Então eu jogo alguns jogos leves assim com meus irmãos, mas não faço muita coisa assim. Tranquilo. Então vamos continuando aqui as perguntas, que tem mais. Pessoal, eu não vou colocar todas, porque algumas são bem parecidas e a gente já passou aqui do horário de 1 hora de live, tá? Então, vou colocar aqui as últimas, se não me engano, 2. Então, Arte Chissara novamente, já esteve conversando com alguma academia de pilotos? Por enquanto, eu ainda não conversei com nenhuma academia de piloto. É muito complicado a academia de piloto, porque às vezes não é o melhor piloto que vence, é o piloto que tem mais contatos lá dentro. Então, eu soube de um piloto, até brasileiro, que ele foi fazer um teste na academia, foi ele mais 3 pilotos. Tinha 2 vagas. Ele foi muito bem nos testes, ele fez a melhor volta com um carro de Fórmula 3 na pista. Ele tinha certeza que ia ser escolhido. E no final, outros 2 pilotos foram escolhidos, um que rodou na pista e o outro completou a volta, mas foi meio segundo mais lento, basicamente porque o manager deles tinha contato lá dentro da Ferrari e fez com que eles sejam escolhidos. Então, eu acho que eu não sei se você for um piloto muito grande que está, por exemplo, na Fórmula 2, eu acho bem complicado assim de você ser escolhido para fazer parte de uma academia. Mas, por exemplo, o Caio Collet foi para a academia da Renault, então foi muito bom para ele assim e tal. Mas por enquanto eu não estou conversando com nenhuma academia, não. Ok. E ó, agora tem uma pergunta aqui do Caio Guilherme, que é até uma pergunta que o pessoal normalmente realiza, que hoje em dia tem muita gente, muitos pilotos fazendo live na Twitch, simuladores, a gente vê o Drogovic aí fazendo algumas corridas, tem os Fittipaldi Brothers, que são bem famosos nessa parte, são o principal aqui nessa rede social roxa. Não posso falar o nome, porque senão depois no YouTube eu vou acabar sendo banido, acabei esquecendo disso, mas continuando, então aqui a pergunta do Caio Guilherme é a seguinte: quando tu vai abrir uma live aqui na rede social roxa, pessoal? Não vou falar o nome. Então, eu perguntei ontem, até eu acho que eu perguntei no meu Twitter se o pessoal assistiria se eu abrisse uma live aqui nesse canal roxo. Eu tava pensando, porque como eu não tenho nada para fazer aqui, né? O tempo livre, tô 10 dias em quarentena. Eu até pensei em abrir, mas eu não tenho um simulador, então eu não poderia correr jogos de corrida assim, nem nenhum jogo, basicamente, porque eu tô com um laptop, e meu laptop não é tão potente assim. Eu uso basicamente só para usar para estudar e para coisas básicas assim. Mas eu poderia fazer uma streaming, por exemplo, só conversando com o pessoal e assistindo alguma corrida minha explicando o que eu fiz, por que eu fiz aquilo. Ou então, alguma coisa desse tipo. Então, eu pensei até mesmo em fazer algum dia desses que eu tiver livre. Mas eu não tenho certeza, assim, de quando que eu vou fazer. Porque eu tava até vendo hoje, eu abri meu canal na Twitch, Roberto Faria 777. Eu não fiz nada ainda, não tem nada, eu só tava lá, só abrir. Mas vamos ver quando é que eu vou fazer uma live. Também não sei, assim, não tenho compromisso de nada, não garanto nada, mas provavelmente eu posso fazer algum dia desse que eu tô livre. Já sabe, né, pessoal? Sigam aí Roberto Faria 777.
E antes de mandar a última pergunta aqui, a gente já está terminando a live. Por que esse 777? Então, também tem isso. No futebol, eu jogava com a camisa 7. Que 6 anos de idade, eu recebi a camisa 7. Não, eu tinha 5 anos de idade. Eu recebi a camisa 7 e eu fui jogar bem que um campeonatinho no meu clube lá. E eles me deram a camisa 7. E eu fiz 4 gols lá, tal. Eu recebi um troféuzinho de destaque, que tá lá na minha casa até no Rio. Então eu acabei gostando do número 7, aí eu fiquei com o número 7. Aí na cadete eu ia correr com o número 7, no Rio eu corri de número 7. Só que quando eu fui para São Paulo, já tinha um piloto, Gabriel Crepaldi, que ele corria com o número 7. Aí eu pensei, então vou ter que mudar meu número. Eu vou trocar para 77. Só que aí 77 já tinha outro piloto, que era... Não me lembro quem era agora. Aí eu tive que mudar, aí qual número vai ser? Então bota mais um 7. Aí botou 777. Aí ficou esse número aí e... Hoje eu tô correndo com o número 7 na Fórmula 3, porque eu sou o único número 7, mas eu deixei o 777 para minhas contas do Instagram, Twitter, aí agora até mesmo na Twitch que eu abri, eu deixo o Roberto Faria 777. É isso aí. Então esperamos você em breve, tão logo na Fórmula 1, ou no lugar do Kimi Raikkonen, ou no lugar do Valtteri Bottas. Um dos dois aí que tem 7 ou 77. E para terminar... Ou que tem um novo, né? Um 777 também. Vai que seja possível colocar isso. Então, vamos para a última pergunta aqui, que já passou bastante do tempo. A Arte Chissara pergunta qual a melhor parte de ser piloto. Não vale dizer correr. Eu poderia dizer qual a pior parte de ser piloto. A pior parte de ser piloto é você, basicamente, você tem, tipo... Já é complicado você lidar com os estudos, assim, normalmente, sem você fazer mais nada, só estudando. Aí agora você se muda para Inglaterra, você tem que se adaptar com um novo país, estudar numa nova língua, aprender tudo de novo, só que em inglês. Eu tô fazendo química, todas as outras matérias em inglês, que é tipo, mais difícil do que em português. E basicamente quando você é piloto, você sempre tá treinando ou correndo, então normalmente você nunca tem tempo livre assim para ir para festa. Por exemplo, em 2018, quando eu tava lá no Brasil correndo, treinando, eu só fui em 2 festas. Ano passado, eu acho que eu fui em nenhuma festa, basicamente porque eu tô aqui morando aqui fora, então não vou em nenhuma festa. Mas a melhor parte de ser piloto? Menor ideia, eu não sei qual é a melhor parte de ser piloto sem ser correr, porque basicamente a melhor parte é correr. E vencer. Eu acho que encontrar as pessoas do mundo do automobilismo, assim, eu já encontrei Gasly, assim, piloto de Fórmula 1, eu corri de kart com ele, eu vi a telemetria dele, a gente trocou telemetria lá no box, a gente conversou, como se fosse amigo, e eu acho que a melhor parte de ser piloto é as pessoas que você encontra mesmo, quando você vai, por exemplo, para uma corrida lá em São Paulo, ano passado, no Brasileiro, eu basicamente fiquei lá uma semana, como eu não corri o Brasileiro de kart, eu só fui lá para assistir, fiquei lá uma semana só zoando, tudo que eu não podia fazer durante a época que eu corria, aí agora, como eu fui para lá só para assistir, eu pude fazer agora, que eu só fiquei lá no camarote assistindo a corrida, bebendo água lá de boa, e os pilotos lá no 45 graus correndo. Mas a melhor parte de ser piloto é pilotar, não tem como não tem outra parte melhor sem ser pilotar. Exatamente. Quando você chegar na Fórmula 1, daí a gente refaz essa pergunta, beleza? Seguinte, pessoal, esse foi o Roberto Faria aqui no Grid. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos que estão aí nos comentários, vocês que fazem esse canal. E eu agora vou deixar o Rock falar algumas coisas e depois as considerações finais aqui do Roberto Faria para vocês. Beleza, pessoal? Rock, por favor, diga. Muito bom. Queria agradecer a todos que participaram, em especial o Roberto. Você já tem a nossa torcida. Obrigado pela simpatia, por tudo. Quando você precisar, quiser, nos contate, grava um vídeo, fiz a corrida tal, porque a gente sabe a dificuldade que é o piloto, principalmente na base, divulgar o seu trabalho, divulgar seus patrocinadores, etc. Tudo isso ajuda. Então, o canal está aberto para você, sempre que quiser, sempre que você precisar. Olha, fiz um vídeo, ganhei corrida, cheguei em segundo. Enfim, fique à vontade, conte com a gente para divulgar, para torcer, para replicar.
a torcida e tudo mais. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou estar basicamente postando no Instagram, ou então vocês entram no site da BRDC F3, que é British Fórmula 3, e lá vai ter o calendário e tem tudo lá. A transmissão ao vivo é no YouTube, no canal da BRDC F3. Então, se vocês quiserem assistir a corrida ao vivo no YouTube, vai estar sempre lá na BRDC F3. E é basicamente isso. Minhas contas no Instagram é Roberto Faria 777, no Twitter também. E muito obrigado vocês por me dar essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E obrigado a todo mundo que está ouvindo. E é isso. Muito obrigado. Roberto Faria, faço as palavras do Rock, as minhas também. Muito obrigado por sua participação. Está convidado novamente a participar aqui do canal sempre que quiser. Pessoal, novamente, um grande abraço para vocês. Vocês que fazem esse canal, pessoal que é novo aí, que chegou agora, por favor, se inscreva. Tem o nosso canal também lá no YouTube. Então, muito obrigado a todos. Ok, pessoal? Roberto Faria. E antes de encerrar, só para avisar que você, Roberto, foi um dos pedidos do público. Né? Foi o pessoal que pediu. Eu quero conversar com o Roberto, quero conhecer o Roberto. Então, esse fã-clube a gente já começa a levar para a vida, né? Que é mais legal. Exatamente. Que a maioria dos pilotos brasileiros que estão correndo aqui fora, eles têm bem mais tempo de automobilismo do que eu. Eles começaram... Por exemplo, o Drogovic, encontrei com ele, ele falou que ele... eu acho que ele foi campeão brasileiro em 2013. Em 2013 eu nem sonhava em começar no automobilismo, assim, tipo... Nem sabia o que era kart, mais ou menos. Eu ainda estava jogando lá futebol. Eu fui começar... Meu primeiro treino de kart foi em 2014. Minha primeira vez que eu fiz um ano completo mesmo foi em 2015. Então, eu tenho basicamente 6 anos de automobilismo. Então, é muito bom. Obrigado por quem me deu a sugestão de me escolher. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foram várias pessoas, Roberto. Mas é isso aí, pessoal. Vocês viram o Roberto Faria, de esperança do Vasco no futebol para esperança brasileira no automobilismo. Mas é isso aí, pessoal. Venham com a gente, se posicione você também no grid largada. Uma ótima noite e até mais, pessoal. Grande abraço. Valeu! Valeu!